Você teve acesso ao plano de paz de Trump em Gaza? Ele tem, além então do cessar-fogo, que está parecendo ineficiente, ele está costurando ali um plano de paz mais parrudo, mais forte para a região. Conta pra gente sobre isso. Joana, bom dia a todos. Olha, o que aconteceu foi o seguinte: nós tivemos esse cessar-fogo que, claro, amplamente violado, o próprio Israel já atacou, fez em um só dia 104 mortos, o Hamas também já atacou, fez soldados israelenses mortos, mas a comunidade internacional diz que esse cessar-fogo continua. Claro, é uma tentativa de fazer ele vingar, mas aí a pergunta é: o que vai acontecer depois? Ou como esse cessar-fogo vai se desenvolver e se transformar em algum outro tipo de acordo ou pacto? Bom, nós tivemos acesso ao que o governo americano mandou para o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU, então, recebeu um projeto dos Estados Unidos para a aprovação de uma resolução que, olha só, criaria uma força internacional de paz para Gaza. Não só isso, essa força internacional de paz estaria basicamente, teria um mandato de 2 anos e que poderia ser prorrogado, ou seja, pelo menos 2 anos em que Gaza estaria, de uma certa forma, transformada em um protetorado internacional, e nesse protetorado internacional, quem comandaria basicamente o governo, a reconstrução de Gaza, seria então um conselho de paz. Um conselho de paz de membros que a gente ainda não sabe exatamente quem eles são. O que nós sim sabemos é que os palestinos não fazem parte nem das tropas internacionais, obviamente, porque aí são tropas de aliados dos Estados Unidos e de Israel, porque o projeto diz que qualquer tropa que for colocada em Gaza tem que ter a chancela de americanos e de israelenses, ou seja, não é qualquer um, não é uma tropa internacional criada pela ONU, é uma tropa internacional basicamente com a chancela desses 2 países, e de outro lado, sem a participação dos palestinos, até que eles façam o seguinte: retirem todas as denúncias contra Benjamin Netanyahu por todos os crimes cometidos em Gaza. Só assim os palestinos poderiam eventualmente fazer parte de um governo em Gaza. Nós não estamos falando aqui do Hamas. O Hamas seria desarmado, o Hamas sequer estaria nesse projeto. Normal, se você pensar que, obviamente, é um grupo que não é reconhecido pela comunidade internacional. Mas nós estamos falando das autoridades palestinas, daquelas que, inclusive, vão até a ONU, aquelas que fazem discurso, aquela que o presidente Lula vai visitar de tempos em tempos, etc. Nem eles fariam parte. Então, esse é o projeto para, vamos dizer assim, o passo seguinte depois do cessar-fogo. Além de beneficiar o Benjamin Netanyahu, que a gente sabe que está enroscado até o dedo do pé na justiça israelense, que seria preso se essa guerra acabasse e fosse julgado normalmente, além de salvar o Netanyahu, o Trump também está querendo beneficiar as construtoras americanas. A gente sabe que o genro dele, o Jared Kushner, já ganhou alguns bilhões de dólares vendendo construção lá na Arábia Saudita. Eles estão doidos para fazer hotéis, apartamentos. E aí, tem nesse plano aí onde vão ser as construções de luxo americanas e israelenses nessa metade de Gaza aí que ficou para Israel? Como é que fica essa divisão nesse plano de paz aí? Tem? Olha, nesse projeto não está desenhado, vamos dizer assim, um mapa de Gaza, mas sem dúvida nenhuma, esse Conselho de Paz, ele não seria formado por políticos locais, ele seria formado, inclusive, por empresários estrangeiros, obviamente, e aí entra essa parte que você está citando. Por quê? Porque o projeto enviado para o Conselho de Segurança fala no seguinte, entre outras coisas, o financiamento da reconstrução de Gaza ficaria a cargo justamente desse Conselho Internacional. Não passaria pelos palestinos a reconstrução de Gaza, senão por um grupo estrangeiro. Grupo estrangeiro, você já deu a dica, meu caro. Não estamos falando, obviamente, de grupos de outros países, muito menos chineses, nem brasileiros. Estamos falando, obviamente, daqueles que eventualmente podem lucrar muito com a reconstrução de Gaza. Então é um plano que, claro, tem um componente importante de colocar fim a uma situação absolutamente inaceitável, mas, ao mesmo tempo,
não fala, por exemplo, da palavra soberania aos palestinos, nenhuma referência a isso, e deixa muito claro que será esse Conselho da Paz que terá o mandato de governar e determinar, claro, o destino da região. Isso aí, o estilo Trump, né? Os meus amigos, tudo. Aos inimigos no inferno. Então, absolutamente tudo. Quando a gente pensa em reconstrução de Gaza, e a gente pensa realmente em obras e a cidade sendo levantada, a gente pensa também na população sendo deixada de lado nesse aspecto. Essas obras e essa infraestrutura que chegaria com dinheiro de algum gringo, especificamente dos Estados Unidos, é para investir em quê? Em turismo? Aí a gente está pensando em assentamento, nem vai chamar mais de assentamento, né, Jamil? Porque se Israel tomar conta definitivamente de metade de Gaza, como está feito até agora, com essa linha amarela, Israel tem 53% do que antes era Gaza sob seu comando agora, totalmente ocupada por Israel. Se Israel começar a construir ali, deixa de ser assentamento e passa a fazer parte do país. Isso significa uma ampliação das fronteiras israelenses, que é o sonho da extrema-direita e da direita israelense há muito tempo, aumentar as fronteiras de um lado até o outro. Acaba com isso tudo logo, manda esse povo todo embora, uma coisa só, manda eles para a Jordânia, que são árabes que recebam eles. Eu escutava muito isso quando eu morava lá, assim, você acha que se eles fossem um povo bom, os outros árabes não tinham recebido eles? Não tratariam eles bem? Ninguém, nem os árabes gostam deles. Esse povo aí, ninguém gosta dele. Era o que eu mais ouvia. Então o sonho culpa tudo logo, manda esse povo aí embora, que eu nem sei mais quem é, quantos sobraram, e a gente faz a nossa Gaza Riviera. Como é que seria o nome da Riviera? Riviera Trump. Mas olha, tem um outro componente, né? O embaixador de Trump em Israel é uma dessas pessoas que já chegou a dizer que não existe palestino. O palestino não existe. O que existe são isso árabes, se ouve muito lá. né? E que essa designação... Então, o que existe, essa designação de palestino é uma designação supostamente política e que não tem nenhuma ligação com a realidade. Que, portanto, se eles são árabes, eles poderiam ir para qualquer outro país árabe que, obviamente, acolheria. Lembrando, você tem toda a razão, que uma população importante dentro da Jordânia é palestina e a própria rainha da Jordânia é palestina. É isso aí. Sempre faço a ressalva aqui, Jamil, que eu sou defensor claramente de Israel, de ter seus direitos, de ter a segurança. Eu morei lá muito tempo, eu conheço a situação. Não é fácil mesmo, você está o tempo todo ameaçado por bombas e morteiros. Defendo muito o direito de Israel de ter paz, mas não dá para fazer isso às custas da dizimação de um outro povo, é só isso. E eu acho que esse é um ponto absolutamente fundamental. Ninguém pensa em tirar os direitos dos israelenses, muito menos de você decretar ou, vamos dizer assim, apoiar aquelas declarações de grupos da região que querem o fim de Israel. De forma alguma. Isso não é a solução por um pouco, e seria um absurdo, seria um outro crime. Agora, a solução é, obviamente, a existência de dois estados vivendo um ao lado do outro de forma pacífica, com as fronteiras reconhecidas por eles e de forma internacional, e com a garantia de que ambos possam ser soberanos e viáveis. Não é só soberano, né? Soberania e depender absolutamente de tudo do outro país ou de qualquer outro grupo. Jamil, obrigado, hein? Soberano e viável.